Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Profeta Isaías, capítulo 7, nós vamos ler apenas o verso 14. Assim escreveu o profeta: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Pai querido, nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e recebermos os Teus ensinamentos. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã pensar com os irmãos sobre o sinal do Natal. Nós estamos na semana do Natal, já foi nos lembrado no início, nos avisos, que no próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui mesmo reunidos para celebrarmos o Natal, nosso culto de Natal. E por isso, nessa manhã, eu quero conversar com os irmãos sobre esse sinal. O versículo que lemos diz que Deus daria um sinal. E qual foi o sinal apresentado? Que a virgem conceberia, daria à luz um filho, um menino, e o nome dele seria Emanuel. O texto está nos ensinando aqui três coisas. Primeiro, que a virgem conceberia. Segundo, que ela conceberia um filho, um menino. E terceiro, que o nome do menino seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia nos convida à fé, desde o princípio. No início da Bíblia, nós encontramos a seguinte ordem de Deus: haja luz e houve luz. Encontramos também na Bíblia que o mar vermelho se abriu e uma grande multidão passou por ele a pés enxutos. Encontramos na Bíblia que pão caiu do céu e que água brotou da rocha. A Bíblia fala sobre ressurreição, a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de diversos milagres. Porém, de todos esses milagres, qual foi o mais difícil? Na realidade, não existe milagre difícil. Difícil é ter alguém que faça milagre. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Para Deus não há impossível, para Deus não há dificuldade. Ressuscitar alguém que morreu há 5 minutos ou ressuscitar alguém que morreu há 4 dias, para Deus não faz diferença alguma. Para Ele não há dificuldade. E já que para Deus não existe milagre difícil, nós podemos então pensar qual o maior milagre ou qual o milagre de maior significado, qual o milagre mais importante. E eu creio que o maior sinal da Bíblia para o homem, para o ser humano, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Observem que o versículo que nós lemos não está dizendo: eis que o Senhor vos dará um sinal, eis que o mar vermelho vai se abrir. O versículo que nós lemos não disse: eis que o Senhor vos dará um sinal, um morto de 4 dias vai ressuscitar. O versículo também não disse: eis que o Senhor vos dará um sinal, cegos enxergarão. O milagre mais importante, ou o milagre de maior significado, o milagre que realmente faz diferença para que o homem esteja na presença de Deus, é o milagre chamado Natal. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Salvador. E por que esse milagre se torna o milagre de maior impacto? O texto diz, em primeiro lugar, que uma virgem conceberia. E nós sabemos, irmãos, que na reprodução dos seres humanos, dos seres vivos, no caso dos seres humanos,
precisa haver um homem e uma mulher. No caso dos animais, precisa haver um macho e uma fêmea. Uma virgem conceber é humanamente, biologicamente impossível. A Bíblia está nos ensinando que o grande sinal que Deus daria, o maior de todos os milagres, começaria com uma virgem gerando um filho. Isso é um convite à fé. Pastor, por que precisava ser uma virgem? Talvez essa pergunta venha ao seu coração. A Bíblia nos ensina que quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele ficou separado de Deus. Ele agora era culpado e não podia fazer nada para resolver o seu problema diante de Deus. Deus então providencia um meio. E qual foi o meio que Deus providenciou? Deus disse que nasceria alguém de mulher. Primeira profecia que nós encontramos na Bíblia está lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Quando Deus disse, porém inimizade entre você e a mulher, Deus falando à serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse alguém que nasceria de mulher esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria o poder do pecado, esmagaria o poder do mal. Precisava ser alguém nascido de uma virgem para cumprir a promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque tendo nascido de uma virgem, ele não teria a natureza pecaminosa, que é passada dos pais para os filhos. E para entendermos melhor isso, olha o que o salmista escreveu no Salmo 51, verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Irmãos, por que nós somos considerados pecadores? Porque nós nascemos de pais pecadores. Nós herdamos a natureza pecaminosa a partir dos nossos pais. Os nossos pais herdaram a natureza pecaminosa a partir dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, para que alguém nascesse puro, sem pecado, deveria nascer de forma milagrosa. Deveria nascer sem a participação humana. Então, Deus fez o maior de todos os sinais. Ele fez que no ventre de Maria surgisse um feto. E esse feto não teve a participação humana. A gestação de Maria foi uma gestação miraculosa. O nascimento do Senhor Jesus foi um milagre. Sei que sou pecador desde que nasci, escreveu o salmista no Salmo 51, verso 5, como nós lemos. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Se tivesse a participação humana na concepção de Jesus, Jesus seria pecador. Por isso ele precisava nascer de uma virgem, nascer a partir do poder do Altíssimo. Percebam, irmãos, porque esse foi o grande sinal, porque este é o maior dos milagres. Porque, em primeiro lugar, foi uma virgem que concebeu, algo sobrenatural, realizado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Uma segunda realidade, porque esse foi o grande sinal e porque este é o maior dos milagres. Uma das matérias que eu mais gostava na época da escola, além de matemática, era biologia. E nós aprendemos em biologia que os cromossomos do homem são XY e os cromossomos da mulher são XX. Como é que funciona isso na reprodução? Criança que está sendo gerada, ela vai receber um cromossomo do pai e vai receber um cromossomo da mãe. Nós sabemos que a mulher só pode contribuir com o cromossomo X, já que ela é XX. E o homem pode contribuir com o cromossomo X ou com o cromossomo Y. Se o homem contribuir com o cromossomo X, aquela criança que está sendo gerada será menina. Se o homem contribuir com o cromossomo Y, aquela criança que está sendo gerada será um menino. Observem que o fator determinante para a criança ser
uma menina ou um menino não está no cromossomo feminino, e sim no cromossomo masculino. Se Maria, mulher, tendo o cromossomo XX, sendo virgem, concebeu, onde foi que surgiu o cromossomo Y para que aquela criança fosse um menino? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Percebam o grande sinal. Naquela época, talvez as pessoas não tivessem a compreensão dessa questão biológica de cromossomos. Talvez isso não tivesse chamado a atenção delas. Mas nós que temos um pouco desse conhecimento, não é algo que nós devemos considerar? O grande sinal da Bíblia, meus irmãos, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele precisava ter nascido de uma virgem, porque se não tivesse nascido de uma virgem, se não fosse apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus, se ele tivesse a participação humana, ele teria nascido pecador. Profecia de Isaías 7, verso 14, diz que de uma virgem nasceria um menino, mas vai além disso, e se completa no fato de que esse menino que nasceu seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não seria um ser humano como outro qualquer. Não seria um ser humano sem pecado apenas. Não seria nem mesmo um ser humano com natureza angelical. É muito mais do que isso. Seria um ser humano com natureza divina. O grande sinal, irmãos, do Natal é o fato de Deus ter se feito homem, ter se feito carne. O Criador se fez criatura, o transcendente se fez imanente, o eterno se fez temporal. Esse é o grande sinal. Assim escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 2, versos 6 a 20. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Primogênito, para quem não sabe, significa primeiro filho. No domingo passado, nós estivemos aqui ouvindo a palavra do Senhor. O pastor Norton trouxe textos de Judas e de Tiago, ambos meio-irmãos de Jesus, filhos de Maria. Por isso está escrito aqui seu filho primogênito e não unigênito, como uma parte do cristianismo crê. Mas nós cremos que Maria teve outros filhos. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus,
por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Isaías 7, verso 14. Eis que o Senhor lhes dará um sinal. Irmãos, nós não precisamos conhecer a história do Mar Vermelho se abrindo para sermos salvos. Não precisamos conhecer a história da ressurreição de Lázaro para sermos salvos. Não precisamos conhecer a história da multiplicação de pães e peixes para sermos salvos. Mas precisamos entender que aquele menino envolto em panos e deitado numa manjedoura não foi um homem comum. Não foi apenas um homem sem pecado, ele era o próprio Deus encarnado. Nós precisamos entender, e não só entender, nós precisamos crer nisso. Se a nossa salvação dependesse de um homem comum, o que nos livraria de perder essa salvação? Se a nossa salvação dependesse de um homem comum, qual a garantia que teríamos que esse homem poderia transformar a nossa vida? Se a nossa salvação dependesse de um homem comum, como poderíamos ter certeza que esse homem cuidaria de nós em toda a nossa caminhada? Por mais bem intencionado que ele fosse, como um homem comum, ele não poderia fazer mais nada do que morrer, e apenas morrer. Porém, como não foi um homem comum, mas foi o próprio Deus encarnado, nós podemos crer, nós podemos ter segurança de que este que nasceu, viveu e se sacrificou por nós, é todo poderoso para nos guardar não só nessa vida, mas também na eternidade. Como Jesus não é um homem comum, mas é o próprio Deus encarnado, podemos ter certeza de que no momento em que nos entregamos a Ele, estamos totalmente seguros no tempo e na eternidade. Por Jesus não ser um homem comum, meus irmãos, mas o próprio Deus encarnado, é que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Olha a segurança que o apóstolo Paulo tinha por crer nisso. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o grande sinal de Deus para o homem? É o Natal. É o nascimento do Senhor Jesus, o nascimento do Salvador. É o fato de Deus ter se feito carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E só para enfatizar um pouco mais isso, olha o que o apóstolo João escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia é categórica em afirmar isso. E continuando no texto, no próprio capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, João afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. A Bíblia é categórica em afirmar a divindade de Cristo. Não é apenas que uma virgem concebeu, o que já é um milagre. Não é apenas que uma virgem concebeu um menino, já que ela não tinha o cromossomo Y, como nós já vimos, o que já é um segundo milagre. Mas é, acima de tudo, o fato de que quem nasceu a partir daquela concepção não era um homem comum, mas era o próprio Deus encarnado. Em Romanos 9, verso 5, isso é mais uma vez enfatizado. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Qual é o maior de todos os sinais? Qual é o maior de todos os milagres?
O maior de todos os sinais, o maior de todos os milagres é o Natal. É o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhemos alguns anos mais à frente, Deus não mais como um bebê, Deus agora como um homem adulto. Jesus, na noite em que foi traído, foi preso e levado diante das autoridades judaicas. Lá, ele foi esbofeteado. Imaginem Deus preso, sendo esbofeteado, sendo cuspido, o Criador sendo afrontado pela criatura. Depois, ele foi levado às autoridades romanas, e diante das autoridades romanas, ele foi chicoteado. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Carregou a sua cruz por um certo tempo, até que não aguentou mais por conta de tanto sofrimento. Chegou ao local onde seria e foi crucificado, e lá tiraram as suas vestes, o humilhando ainda mais. Quando visualizamos a figura da cruz, nós vemos sempre Jesus com vestes sumárias. A ideia da cruz era humilhar, era afrontar, era fazer o que de pior com a pessoa. Tentem imaginar isso acontecendo com Jesus, o próprio Deus encarnado. Imaginem todo aquele sofrimento pelo qual ele passou. E a pergunta surge: por que isso aconteceu? Por que Deus propôs fazer assim? Olha o que está escrito, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por que tudo isso? Porque precisava haver reconciliação. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Por conta do pecado, o homem virou inimigo de Deus. Foi por isso que Jesus nasceu e passou por tudo aquilo. E por fim, morreu em nosso lugar, para que houvesse reconciliação. Sejamos sinceros, irmãos. Todos nós aqui já fizemos algo que sabíamos que Deus reprovava. E muitas vezes fizemos intencionalmente. A natureza humana é uma natureza pecaminosa. Essa natureza, ela é inimiga de Deus, ela faz coisas que afrontam a Deus. Precisava haver reconciliação. Precisava que essa inimizade caísse por terra. O ser humano, por conta do pecado, escolheu ser inimigo de Deus, mas Deus, pela graça, escolheu não aceitar essa inimizade. E louvado seja Deus por isso. Deus, por meio de Cristo Jesus, promove reconciliação. Continuemos observando o texto de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Foi por isso que eu fiz questão de lembrar aos irmãos que lá na cruz estava Jesus, o próprio Deus encarnado. Vimos as afirmações de João, capítulo 1, verso 14. Vimos as afirmações de Romanos 9, verso 5. E mais uma vez está sendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, afirmado. Deus estava ali em Cristo. O que aconteceu com Cristo, aconteceu com Deus, porque Cristo, Jesus, é Deus. Ele passou por tudo aquilo para que houvesse reconciliação. Jesus, irmãos, se tornou a ponte de ligação entre o Deus Santo e o homem pecador. Não é à toa que nós encontramos na Bíblia que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Não há outro. 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, se nós entendermos isso, nós vamos compreender que seja qual for o pecado, tem perdão. Seja qual for a quantidade de pecados, tem perdão. A salvação não depende do grau de pecado, não depende do grau do pecador, não depende da quantidade de pecados. Salvação depende de compreendermos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Se fosse um homem comum, Ele não poderia salvar nem a si mesmo. Mas se é o próprio Deus, a morte dele salva qualquer pecador. A morte dele perdoa qualquer pecado. Se entendermos que a grandeza do sacrifício de Cristo está muito acima de qualquer pecado que cometemos ou que venhamos a cometer, nós entenderemos porque a Bíblia ensina que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Nós não cremos no homem comum, irmãos. Nós cremos no próprio Deus que se fez carne e pagou um alto preço. Deu o seu próprio sangue. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, lembram? Jesus nasceu de uma virgem, Ele nasceu sem a natureza pecaminosa, Ele nasceu sem pecado e Ele viveu sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu na cruz? Uma substituição. O puro, o santo, o justo recebeu os nossos pecados, para que a partir dele nós recebamos a sua pureza, a sua santidade, a sua justiça. Jesus nasceu, viveu e morreu em nosso lugar, para que possamos viver para Deus. E o que nos compete fazer, meus irmãos? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Porque em Jesus Cristo há novidade de vida. Se abraçamos qualquer religião, se abraçamos qualquer líder humano, isso não muda a nossa história. Mas por que Jesus Cristo muda? Porque a partir de Cristo nos tornamos nova criatura. Porque em Jesus Cristo nós podemos dizer que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Porque Jesus não é um homem comum. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso que pode mudar a nossa história. Ele tem poder para apagar o nosso passado e para nos dar um novo futuro. Quando nos entregamos a Ele, Ele muda a nossa história. Ele perdoa o nosso pecado. Ele salva a nossa alma. O que nos cabe fazer? 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Já que Deus fez tudo isso, irmãos, para que a inimizade fosse desfeita, já que Deus fez tudo isso para que o pecador fosse perdoado, já que Deus fez tudo isso para que o perdido fosse salvo, já que Deus pagou um alto preço, o que cabe a nós? Apenas nos reconciliar com Ele. Saiamos dessa inimizade e nos voltemos ao Senhor pela fé. Nos voltemos ao Senhor pelo arrependimento. Nos reconciliemos com Deus a partir de Cristo Jesus.
Quem crê em Cristo tem o divisor de águas na sua vida. Antes de Cristo, velha criatura. Depois de Cristo, nova criatura. Jesus muda a história daquele que nele crê, não só nessa vida, mas também na eternidade. Os que partem em Cristo vão para o gozo celeste, vão para a glória eterna, vão para a presença de Deus. Os que partem sem Cristo vão para o tormento eterno, separados eternamente de Deus. Por isso Deus promove a reconciliação, porque Ele não quer que nem eu, nem você vivamos separados dEle. 2 Coríntios 5, finalzinho do verso 20. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Observem que o apóstolo Paulo não fala ordenamos, ele não fala exigimos, ele não fala determinamos da parte de Deus, ele fala suplicamos. Deus fez tanto por nós e no final ele ainda deixa um pedido, um apelo, um convite. Aceite o que Ele fez por você. Creia no que Ele fez por você. Tudo o que precisava ser feito para que o ser humano se reconciliasse com Deus foi feito por Cristo Jesus. Tudo o que precisava ser feito para que fôssemos perdoados foi feito por Cristo Jesus. Tudo o que precisava ser feito para que fôssemos salvos foi feito por Cristo Jesus. Só precisamos aceitar o que já foi feito. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu, viveu e se entregou na cruz em nosso lugar, para que houvesse reconciliação. Para que o homem pudesse entrar em aliança com Deus, aliança de graça, de perdão e de salvação. No passado, irmãos, muitos desvalorizaram esse sinal. Ao longo da história, muitos continuam desvalorizando esse sinal. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque sempre houve e sempre haverá aqueles que creram e viveram a partir da vida, do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo. O meu desejo e a minha oração é que o nascimento e o sacrifício do Senhor Jesus faça diferença na sua vida e no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.